Disputa por terras termina com mulher assassinada pelo próprio pai no município de Boqueirão. Polícia Militar prende jovem suspeito de matar ex-namorada em Pedras de Fogo. Bruno Cunha Lima anuncia futuros secretários municipais. E ainda, os nomes mais registrados nos cartórios ao longo deste ano. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Borborema Notícias no ar e a gente destaca que a polícia já começou a investigar uma tragédia em família que aconteceu na cidade de Boqueirão. Um homem conhecido como Naldo Vieira é suspeito de assassinar a própria filha na noite de ontem. O crime teria ocorrido após uma discussão por disputas de terra. Pai e filha estavam nesta casa na zona rural de Boqueirão. Ele chegou há cerca de um mês do Rio de Janeiro e ficou hospedado junto com a mulher na casa da filha mais velha. A relação entre os dois sempre foi um pouco conturbada. Eles tinham a discussão dele, mas aquilo era coisa passageira. Discutir agora, quando era mais tarde, tá tudo bem. Eu não sei o que aconteceu com aquele cristão, não, minha filha. Não era tom de ameaça. Eu falava assim, se Naisa vinha gritar comigo, eu sou o pai, eu dou-lhe umas tapas. Aí ela dizia brincando, se o pai vinha dar umas tapas em mim, mas eu saio correndo que ele não me pega. Ontem a família estava reunida na cozinha, bebendo, quando o pai, com uma espingarda artesanal, atirou na cabeça da filha. Estavam bebendo ali, meu irmão, como de costume. Aí começaram uma discussão banal, né? Coisa sem fundamento. Aí ele entrou para dentro de casa, falou que ia dormir fora de casa. Pegou a catucheira e pegou a espingarda. Aí nisso, Dona Severina teve uma discussão com o acusado, né? Aí Naís entrou no meio da confusão. Só que Dona Severina pediu para ela parar de discutir com ele. Aí eu não sei qual foi a palavra que ele falou, que ela falou atire. No que ela falou atire, ele não teve. Só foi apontar a arma e atirou nela. De acordo com relatos, o motivo principal do desentendimento entre os dois era esse aqui, ó. Terra. A família tinha pouco mais de 10 hectares e a vítima transformou isso aqui. A gente pode ver pelo verde. Ela plantou, junto com o marido, principalmente maracujá. O pai pensava diferente, queria ou criar gado ou principalmente vender isso aqui. Mas para a filha, a agricultura era a vida dela. Ele sempre falava, qualquer hora eu vendo esse terreno. Ela sempre dizia, não pai, a gente conversava com ele, aí ele acabava com essa conversa. Aí quando começava a discutir, sempre tocava no assunto dessa terra. A Guinailza, que era casada e tinha um filho de 18 anos, foi socorrida por familiares e levada para o Hospital Municipal de Boqueirão. Ela ainda chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O pai, e agora assassino da Guinailza, está foragido. E na manhã de hoje, em Queimadas, 2 homens armados que estavam em uma moto mataram um idoso de 72 anos com vários tiros. Seu José trabalhava pegando frete na feira e em supermercados. Como todos os dias, por volta das 6 horas da manhã, ele vinha com carrinho pelas ruas de Queimadas. Só que desta vez, ele foi surpreendido por 2 homens em uma moto que atiraram várias vezes. José Francisco, de 72 anos, foi atingido por 8 tiros e morreu na hora. Ele só era 4h30. Aí disse que ele tomou café, mas os meninos lá embaixo disse, eu vou pegar um frete, subindo pra cá. Que é o horário dele sair, todo dia é esse horário. Quem fez isso já sabia a rotina dele todinha. Ele tinha algum inimigo? Ele tinha um, mas eu não vou dizer se foi, se não foi, que eu não sei, né, meu filho? Não vou dizer quem foi. E ele emprestava dinheiro a juro, ele dizia a todo mundo que tinha dinheiro guardado. Também isso é tudo uma investigação, né? A mulher dele disse que no ano passado ele esfaqueou um homem durante uma briga. Eu estava em casa, a gente morava no Zé Velho. Aí ele veio para a rua. Quando eu estava em casa deitado, ele chegou dizendo que tinha esfaqueado um menino. Aí o motivo eu não sei. Ele não falou para mim que ele chegou nervoso, eu estava até de resguardo no menino dele, que eu tenho um menino de 1 ano e 2 meses. Aí ele pegou os documentos e saiu. Mas depois disso não teve mais nenhum problema não? Teve não. José Francisco deixa a mulher e 12 filhos. Como ele também emprestava dinheiro a juros, a polícia disse que não pode descartar nenhuma linha de investigação nesse momento.
Nesse momento não, nenhum descarte, então é o momento inicial de coleta de provas aí, que a Delegacia de Homicídio de Queimadas fará o aprofundamento durante o inquérito policial. Só que eu quero é justiça e pronto. Ele não merecia um negócio desse não, porque ele era um muito trabalhador aqui dentro de Queimadas, todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. Foi preso na tarde de hoje Denilson da Silva, de 20 anos, suspeito de matar a ex-namorada Pamela Nery Ramos Quinzinho, que tinha 16 anos, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira em Pedras de Fogo, região metropolitana de João Pessoa. Denilson foi preso em Alhandra, município vizinho à cidade onde o assassinato ocorreu. A vítima morreu em frente à casa da avó, que afirmou que há pelo menos 3 meses a adolescente vinha sendo ameaçada pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com a polícia militar, o jovem já tinha sido preso por tráfico de drogas e é suspeito de participação em roubos de veículos. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assassinar uma agricultora a facadas durante uma confusão em um bar no município de Santo André. O crime ocorreu no último dia 20 de dezembro. Sabrina Lima tem mais detalhes. O caso aconteceu no dia 20 de dezembro. Luísa Felipe da Silva, de 38 anos, estava num bar quando tentou apartar a briga entre pai e filha. Ela foi atingida por uma facada. A mulher morreu na hora. O caso aconteceu no sítio Lagoa, na zona rural de Santo André. E ontem, a Polícia Civil, com o apoio do Grupo Tático Especial de Esperança e também da Delegacia Municipal de Juazeirinho, realizou a prisão do suspeito de 58 anos de idade. Na delegacia, ele confirmou toda a história, como relata o delegado Cristiano Santana. Ele disse que ela já se encontrava num bar, nesse dia 20, por volta das 4, 5 horas da tarde. Ele ia passando para casa e ela o chamou. Ela já se encontrava com a amiga, Luzia, e o companheiro nesse bar, estavam bebendo. E a filha chamou quando ele passou. Ele adentrou o recinto, só que ficaram alguns instantes lá e se desentenderam. Ela, segundo o interrogatório dele, ela teria insultado, né, com xingamentos a pessoa dele. E ele também já havia ingerido bebida alcoólica e a discussão se iniciou, ficando mais inflamada e entrando em vias de luta corporal. E foi nesse instante, realmente ele disse que estava portando uma faca. E aí, diante da amiga, né, tentando intervir e indo para a direção dele, no caso, como ele afirmou, ele disse que puxou a faca e golpeou Luzia na região do pescoço. Está crescendo o número de golpes envolvendo a venda de pacotes de diárias em pousadas e hotéis para a virada do ano. Os criminosos têm utilizado perfis falsos em redes sociais. A reportagem que você confere a partir de agora alerta os consumidores para este tipo de armadilha. As páginas criadas nas redes sociais pelos golpistas são muito parecidas com os perfis verdadeiros das pousadas e hotéis. Através das mensagens privadas, eles oferecem sorteios e diárias gratuitas para as vítimas. Ofertas tentadoras, mas para ter acesso a elas, os golpistas exigem alguns dados pessoais. Eles oferecem promoções, brindes, inclusive até viagens, e diz que imediatamente envia um código de ativação, que seria a confirmação. Mas isso nada mais é do que o código de ativação do WhatsApp, que ele sequestra o seu WhatsApp e passa a abordar os seus contatos pedindo dinheiro. Em alguns casos, as vítimas chegam a pagar um valor à quadrilha pensando que estavam fazendo uma reserva. Só descobrem que foram vítimas ao chegar no hotel. A pessoa deposita o dinheiro e quando vai para a pousada ou para o hotel, infelizmente as pessoas são lesadas e essa confirmação dessa estadia não tem sido feita. Apesar das páginas serem muito parecidas com as originais, há formas de identificar as armadilhas dos estelionatários. É importante que as pessoas verifiquem as páginas, porque geralmente a grafia é totalmente diferente. Pode ser com pequenos detalhes. Por exemplo, se tiver o nome de uma pousada, vamos dizer Sol, eles colocam pousada Sol e colocam um S no final, porque não se pode criar 2 perfis no Instagram ou no Facebook com o mesmo nome, porque seria perfis repetido e o próprio sistema não permite isso. Outra coisa interessante é você notar o número de seguidores e o número de publicação desse perfil. Geralmente, quando é oficial, tem muitas publicações e várias pessoas seguindo aquele perfil. No falso, não. Outra coisa, jamais ceda qualquer tipo de informação pessoal ou financeira para esse golpista. Hotéis e pousadas geralmente não fazem essa abordagem ativa, é uma abordagem reativa, ou seja, as pessoas se comunicam e os hotéis e as pousadas respondem.
Veja a seguir. Após muita expectativa e especulação, Bruno Cunha Lima divulga nomes que irão compor secretariado. O prefeito diplomado de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou através das suas redes sociais os nomes de alguns dos secretários e auxiliares que irão compor a gestão municipal a partir de 1º de janeiro. Confira. No Instituto de Previdência do Servidor Municipal, o IPSEM, o cargo continua sob o comando de Antônio Hermano, atual presidente do órgão. A Secretaria de Finanças será assumida pelo empresário Gustavo Braga, engenheiro mecânico pela Universidade Federal da Paraíba, atuou nas áreas do comércio exterior e tem ampla experiência no setor privado. Na Procuradoria-Geral, assume o advogado e professor Aécio Melo, mestre em ciência política, especialista em ciências criminais, é oficial reserva do Exército e membro da Comissão Nacional de Anistia. Clédson Rodrigues, o vereador eleito e diplomado neste ano de 2020, conhecido por Dinho do Papaléguas, assumirá a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Dinho é policial militar, desportista e incentivador do esporte amador. O ano legislativo na Câmara Federal terminou e, dentre tantos assuntos que ficaram pendentes para 2021, o foro privilegiado é um deles. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, explica o porquê. A proposta que acaba com a prerrogativa de milhares de autoridades de serem julgadas apenas a partir da segunda instância na Justiça completou, no último dia 27, 1.300 dias de tramitação na Câmara sem qualquer perspectiva de votação. O texto foi aprovado pelo Senado em maio de 2017. Após a aprovação dos senadores, a proposta chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas depois disso, a PEC foi engavetada e não seguiu para votação no plenário. Rodrigo Maia, presidente da Casa, alegou que esse ano a prioridade seria o enfrentamento à Covid-19. Em setembro, um grupo com 26 senadores entregou um ofício solicitando que a PEC fosse analisada pelo plenário Ulisses Guimarães. Porém, Maia determinou que a pauta de votações abrangeria apenas medidas para minimizar a crise econômica causada pelo coronavírus e as reformas administrativa e tributária que acabaram não avançando. Segundo o estudo da Consultoria Legislativa do Senado, atualmente mais de 54 mil pessoas são beneficiadas por alguma forma de foro privilegiado. O texto, aprovado pela Casa, acaba com o foro privilegiado em caso de crimes comuns para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes militares, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros dos Conselhos de Justiça e do Ministério Público. Dessa forma, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça Comum. As únicas exceções são os chefes dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Vice-Presidente da República. No próximo bloco, você vai saber quais os nomes de bebês estão entre os mais escolhidos em 2020. Todos os anos, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPA em Brasil, divulga a lista dos nomes mais escolhidos pelos responsáveis na hora de registrar as crianças. No ranking estão alguns nomes bastante conhecidos. Provavelmente você conhece aí alguma criança que seja chamada por algum deles. A gravidez é sempre um período de muitas expectativas, época repleta de planos e escolhas. E não há dúvidas, a mais difícil é sempre a do nome do bebê. As inspirações podem vir de vários lugares, filmes, homenagens, aparentes ou de situações bem diferentes. Foi assim a origem do nome Simon, que nasceu em 1º de janeiro de 2020. O nome Simon foi uma história bem engraçada. O papai dele vinha muito para perto de mim, eu grávida, eu ficava, sai, amor, sai, não tô afim. E ele vinha, amor, sai, amor. Aí quando foi um dia, ele disse, sabe uma coisa, o nome dele vai ser Simon. Aí pronto, pegou, eu disse, eu achei ainda que ele tava brincando, mas não, ele disse, vai ser Simon mesmo, de tanto ficar Simon.
Embora Simon tenha nascido no dia 1º de 2020, o nome dele não está na lista dos mais registrados no Brasil este ano. Quem assumiu a liderança em 2020 foi o nome masculino Miguel, com 27.371 registros, seguido de Arthur, Heitor, Theo e Davi. Já na lista do top 5 das meninas, Helena liderou com 22.166 registros, seguidos por Alice, Laura, Valentina e Heloísa. O segundo cartório é um dos 4 de Campina Grande que registram crianças. Por aqui, o nome Miguel também liderou. Foram 40. E já nos nomes femininos, foram 37 Sofias. O que a escrivã vem percebendo é que os nomes mais curtos e simples estão sendo as escolhas mais frequentes. Os nomes antigos voltaram mais, né? Agora nessa época, o Miguel, o João, o Benjamin também voltou, Lara também voltou, né? Esses foram um dos nomes que voltaram aqui a ser procurado. São nomes bem mais curtos, né, do que a gente via aí anos anteriores. Isso, eles deram umas diminuídas nos nomes. Os nomes foram divulgados pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, que reuniu dados de 7.660 cartórios de todo o país. O levantamento mostrou também quais foram os nomes mais escolhidos desta década. Entre 2010 e 2020, os nomes que lideraram o ranking foram Miguel, com 321.644, e Maria Eduarda, com 214.250 registros em todo o país. E aí, mamães e papais que esperam um bebê para 2021? Vocês já escolheram o nome da fofura que vai encher a casa de amor? O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e muito obrigada pela companhia.